Um grupo de jovens arruaceiros, uma criança com poderes telecinéticos, estética oitentista e um pano de fundo sobre fim do mundo. Eu estou falando de Stranger Things? Lógico que não. Isso é Akira, a referência cyberpunk que não só influenciou uma cacetada de coisa que foi vir depois, mas criou dois dos memes mais famosos desses animes. A cena da moto mais icônica e replicada na história do cinema, e o famoso Akira Leave Me Alone. Leave me alone! Hoje finalmente eu vou fechar o meu ciclo de animes de desconstrução da mente que eu comecei há 3 anos atrás com Perfect Blue, seguido por Angel's Egg, e pra finalizar, nada mais justo que a obra mais famosa dessa leva, mas também uma das mais complicadas de se falar sobre, porque no fim das contas, Akira é uma péssima adaptação da sua obra original. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que vocês recostem na poltrona, peguem uma batatinha e chamem seus amigos que nós vamos falar de Akira. Lançada em 1988, Akira é uma animação japonesa inspirada em um mangá homônimo, produzido por Ryohei Suzuki e Shunzo Kato. Uma curiosidade muito interessante é que Akira foi a primeira animação japonesa a ser exibida nos cinemas brasileiros como um filme mainstream. O mangá original foi escrito por Katsushiro Otomo, que também foi diretor e roteirista desse filme aqui, junto do Izu Hashimoto. O que pode parecer meio bizarro quando a gente pensa que o próprio criador da obra original do mangá foi o diretor e o roteirista dessa adaptação. E como eu acabei de falar, Akira não é uma boa adaptação do mangá. Mas até que dá pra entender quando a gente pensa que o filme foi lançado enquanto o mangá ainda estava em desenvolvimento. Na verdade, o mangá terminou mesmo em 1990, 2 anos depois do lançamento do filme. Por isso, eles não tinham a história completa para adaptar diretamente para o filme. Com isso, muitas partes simplesmente não existiam na época da produção cinematográfica. Além, é claro, da óbvia limitação temporal. O mangá tem mais de 2.000 páginas de conteúdo bruto contando todos os volumes. Então não é tão simples transformar isso em um filme de 2 horas. Mas tendo isso em mente, vamos ver como que o Katsushiro se virou para transformar isso numa obra audiovisual. E depois eu trago um breve resumo e uma comparação com o mangá que sim, eu li. Akira se abre mostrando um incidente bizarro que ocorre em 16 de julho de 1988, em Tóquio, onde no epicentro da cidade, uma esfera negra simplesmente surge do nada, causando uma explosão que varre toda a cidade. Esse evento ficou publicamente conhecido como Akira, e ele foi o estopim para o começo da Terceira Guerra Mundial. Então nós vamos para 31 anos no futuro, em 2019, na Nova Tóquio. Uma cidade que vive em uma distopia cyberpunk, cheia de gangues que controlam as cidades, drogas alucinógenas, muita banalização da violência e, é claro, não tem como não faltar, muito neon. Nesse contexto nós conhecemos os dois protagonistas, o Shotaro Kaneda e o Tetsu Shima, 2 jovens que têm por volta ali dos seus 15, 14, 16 anos e que moram em Nova Tóquio, e que são membros de uma gangue. Na verdade, eles têm a sua própria gangue. O filme dá indícios ali de que o Kaneda é o líder do grupo, dos Capsules. E de cara a gente já consegue ver uma certa intriga ali entre os dois amigos. O Tetsu parece gostar demais da icônica moto vermelha do Kaneda, até porque quem que não gosta, mas vai além de gostar. Existe um sentimento muito estranho ali de inveja e até revanchismo entre eles. Nesse momento também o diretor foca bastante do seu tempo em criar essa ambientação cyberpunk muito inspirada por Blade Runner, que era a referência da época, e de como Neo Tóquio realmente é uma cidade distópica, comandada por gangues, envolta em caos e anarquia. A gangue dos nossos protagonistas inclusive tá em guerra com uma outra ali, os palhaços. A propósito, é nessa hora mesmo que a gente já tem a tão famosa cena da virada de moto do Kaneda, sei lá, tanto faz, quando ele tá confrontando o líder da gangue rival. Esse confronto chama a atenção da polícia e é um gatilho para os nossos personagens darem fuga. No meio da confusão, o Tetsu se depara com um garoto na estrada, o mesmo que já tinha aparecido alguns momentos antes, onde ele estava fugindo com um homem misterioso que foi executado em praça pública. Nesse encontro, o Tetsu bate a moto, fica muito ferido e alguns militares aparecem para ajudar. E assim acabam levando o garoto embora, sabe lá Deus para onde. Simultaneamente, o menino que causou todo esse acidente simplesmente desaparece em pleno ar, dando sinais de que
alguma coisa sobrenatural tá acontecendo aqui. No dia seguinte, os meninos são encaminhados para a polícia para fazer o interrogatório e lá o Kaneda se encontra com a Kei, uma revolucionária que luta contra o sistema do governo de Neo Tóquio. Aqui é apresentado também alguns dos integrantes que são os governantes da cidade. No caso, o filme dá foco para só um deles, o Coronel Shikishima, além do Dr. Onishi, que estuda algumas coisas muito peculiares ali e que mais tarde a gente vai entender ou não o que são isso. Depois de um tempo ali e um breve desenvolvimento dos personagens que mostra o grupo e o Kaneda com as suas respectivas namoradas, o Tetsu sai de sabe lá Deus onde ele foi levado. Mas ele tá cheio de ataduras e curativos. E assim ele vai de encontro a Kaori, o interesse amoroso dele. E depois de um sucinto diálogo sobre destino, eles resolvem fugir pra longe. Com isso, ele vai e rouba a moto do Kaneda para que eles possam fugir. A gangue vai atrás deles, mas no meio disso a galera é encurralada pelos palhaços, que já estavam na maldade do Tetsu devido aos acontecimentos ali do começo do filme. Os caras batem na Kaori, mas quando o pior vai acontecer, o Kaneda e os outros aparecem ali para resgatar eles. Vale ressaltar que nesse momento o Tetsu tá passando por umas paradas muito estranhas. Ele sente fortes dores de cabeça e uma perturbação nem um pouco natural a todo momento, como se alguma força invisível estivesse chamando ele. Aí quando ele começa a encher de porrada o mano que pegou ele ali, o próprio Kaneda adverte: calma, você vai matar ele. E aqui começa a ficar muito mais intenso o revanchismo entre esses dois personagens. Eles são amigos, mas o Tetsu guarda muito rancor, muita inveja e realmente tem um sentimento de que ele quer dar o troco no Kaneda por alguma coisa que aparentemente não tem motivo. Então, depois deles discutirem, o Tetsu começa a vagar sem rumo até ser chamado por Akira. Mas o que é Akira? Assim, a galera do exército vem de novo buscar ele. Também o filme começa a se aprofundar um pouco mais no militarismo e na questão das revoltas sociais que estão acontecendo nesse mundo. Dá pra ver que Neo Tóquio, mesmo sendo uma democracia parlamentar, é muito baseada no militarismo. Tanto que o próprio coronel faz parte da bancada dos deputados, vamos chamar assim. Eu sei que não é, mas vamos fingir que são. O que aconteceu basicamente como uma resposta ao Akira e aos incidentes que levaram à Terceira Guerra Mundial. Porque, infelizmente, isso é normal, né? Acontece uma catástrofe de proporções nucleares e isso gera muita desigualdade social, desemprego absurdo e, como resposta, infelizmente, acontece muito de militarismo ser uma base para sustentar países que passam por isso. E aqui nesse contexto cyberpunk, isso é ainda mais forte. Uma coisa, inclusive, muito importante que sempre faz parte dessa estética cyberpunk é o quanto pobreza é vigente nesse tema. Favelas tecnológicas é um bagulho que existe em quase toda distopia cyberpunk que eu me lembre. E não só isso, mas elas sempre são um negócio muito marcante, muito pontual ali. Até porque, quer queira ou não, cyberpunk é uma distopia capitalista. Então é comum que desigualdade social seja uma pauta dentro dela. Até porque nesse mundo também tem muita corrupção, desvio de dinheiro. Enquanto a sociedade tá à margem da civilização ali, se fudendo e passando fome, o governo tá bancando uns projetos que nem fazem muito sentido no próprio Tetsu, experimentos que parecem não levar a nada e não agregar valor nenhum pro resto da civilização. E aqui uma coisa muito da hora é que, tipo assim, eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 80 e 90, que foi a época na qual esse anime, na qual o mangá tava sendo feito, o Japão tava passando por uma crise econômica brutal. Esse negócio de desigualdade urbana, bolhas econômicas e principalmente isso de um estado muito ligado a projetos grandes, enquanto a população ficava à margem, é totalmente tirado de um contexto real, que é o que o Japão vivia. E ele trouxe pra cá isso, o diretor, como um reflexo do que ele mesmo viveu. Só que ele faz isso dentro de uma analogia fictícia. Quer dizer, nem tão analogia, nem tão fictícia, né? Mas enfim. Até porque esse cara viveu o pós-guerra mundial, a segunda. E os efeitos dela. Industrialização acelerada, urbanização caótica e principalmente um bagulho que até hoje o Japão vive muito, especulação imobiliária violenta. Mano, isso é uma parada muito, muito forte naquele país que até hoje ele não conseguiu se recuperar. Começou mais ou menos ali na década de 80 e tá até hoje. E tipo assim, é um negócio que acontece de uma forma bizarra. Tem um vídeo que recentemente bombou aí na internet que apareceu pra mim, falando justamente sobre isso. Como que é a especulação imobiliária no Japão e as famosas casas caixão. Acho que é isso o nome. Tipo, existem prédios lá com mais de, 400 pessoas vivendo em um prédio e eles são repartidos em quartinhos de, 2 até 5 metros quadrados no máximo, onde moram pessoas, às vezes até família de pai, mãe, filho. Enquanto que no centro do capitalismo de Tóquio tem, sei lá, mansões de 1 hectare de distância para um bilionário. Isso é o que é especulação imobiliária, inclusive, tá? É uma parada muito assustadora, que o próprio filme do Old Boy fala muito sobre isso.
Aquele quartinho onde o... Qual que é o nome do protagonista? O Daisu fica preso ali. Você tá achando que aquilo ali é ficção, coisa de filme? Irmão, aquele quarto é luxo perto do que existe de verdade no Japão. O mano ainda tinha espaço pra uma cama, um banheiro, uma televisãozinha. Mano, eu tô mostrando aqui na tela pra vocês cenas de como é essas casas caixão. É um negócio realmente, tipo, é desumanidade. Especulação imobiliária é um negócio assustador no Japão e é um tema que faz parte do contexto da qual esse diretor tá falando. Mas voltando pro filme, depois da Segunda Guerra Mundial, cidades grandes como Tóquio cresceram rápido demais. Luxo de um lado, precariedade do outro. E isso é o que ele traz como Neo-Tóquio em Akira. As gangues juvenis do filme e do mangá são um reflexo real. Ele tá falando diretamente sobre essa juventude largada pelo milagre econômico. E o filme tem todo esse pano de fundo sobre isso. Como eu disse, o diretor tá fazendo uma analogia que não é muita analogia, na verdade é quase direto, é explícito demais, mas é uma analogia, é fictício, sobre esse contexto. Uma pena que o filme não vai explorar isso tão bem, mas temos que ressaltar que isso não só é contexto do filme, como parte da estética. Como eu já disse, Cyberpunk conversa demais com desigualdade social, é uma temática que usa muito bem forma e linguagem como um conjunto homogêneo, e nesse segundo momento é muito trabalhado isso, em volta desse pano de fundo fica ali, tipo, nas entrelinhas do que tá acontecendo, mas é um negócio que eu acho incrível ele conseguir trabalhar isso. Essa situação, inclusive, é muito bem pautada pela ótica da Kei, a revolucionária, e o Kaneda que vai perseguir ela o filme todo, simplesmente porque ele tá caidinho pela mina. Não é porque ele quer ser revolucionário, não é porque ele quer lutar contra o sistema, é só porque ele quer pegar a Kei mesmo. Mas voltando pro lado ficção científica da coisa, o filme também passa um tempo ali mostrando pra gente o que é aquele laboratório pra qual o Tetsu foi mandado. E lá existem outras crianças com cara de velho, igual aquele garoto do acidente do começo do filme. O coronel, inclusive, tá falando com uma garotinha que é uma dessas crianças nesse momento, que mais tarde nós vamos conhecer, que o nome dela é Kyo. E ela tem o superpoder de ter premonições nos sonhos, e todas as que ela teve, ela acertou até hoje. Então, nesse momento que ela tá conversando com o coronel, e ela diz que ela teve um sonho de que o Akira vai voltar, o maluco obviamente surta. E é uma coisa muito estranha mesmo que, tipo, o Akira é tratado de diversas formas aqui. A galera fala que Akira é aquele evento daquela explosão que aconteceu, mas também parece que é uma pessoa, também parte da população, os cultos ali tratam ele como se fosse uma entidade. Ainda não tá muito claro pra gente o que realmente é Akira, mas isso gera uma situação de urgência pro coronel, porque ele sabe que se o Akira voltar, vai dar merda. Assim, ele desce até o subterrâneo do laboratório, onde é um lugar congelado, e lá tem uma placa gigante em uma estrutura de metal escrito Akira. No meio disso é desenvolvido, como eu já disse, as revoltas ali dos protestantes contra o governo. Eles estão fazendo um monte de planos. Agora o Kaneda também tá envolto ali no grupo revolucionário, como eu disse, porque ele quer pegar a Kei. E o objetivo deles é invadir o laboratório onde tá acontecendo essas pesquisas. E honestamente, eu já vi esse filme 2 vezes e até hoje eu não entendi muito bem qual que é o objetivo deles no filme. Acho que eles querem roubar alguma coisa, mas de boa, eu não vou confirmar nada, porque eu não sei se é isso mesmo. No mangá fica muito bem claro, na verdade é estabelecido ali nas primeiras, sei lá, 100 páginas do primeiro volume qual que é o objetivo dos revoltosos, mas aqui, de boa, não é muito bem explorado, eles estão ali. A galera faz umas revoltas, fazem uns atentados, invadem os lugares, mas nunca fica muito claro pra mim o que eles estão fazendo. Do outro lado da história, o coronel tenta avisar o parlamento que o Akira está prestes a voltar, mas ninguém acredita, o que acaba gerando um conflito político dentro da Câmara do Governo. Também o Tetsu tem um encontro, dessa vez cara a cara, com as crianças que têm superpoderes, e elas começam a atormentar e tentar assustar ele, criando formas aterrorizantes com alguns bonecos e brinquedos. E assim o próprio Tetsu começa a desenvolver poderes. Ele começa a levitar, a mover coisas, quebrar objetos com a força da mente. E ele e as crianças começam uma guerra ali. Na verdade, mesmo estando usando seus poderes há pouco tempo, o Tetsu consegue amassar a molecada. Ele é muito poderoso, se juntar os 3 ali é capaz deles não darem cabo no menor. A criançadinha mesmo fala que é muito perigoso alguém da idade dele estar usando esses poderes. Talvez algo que indique porque que até então as únicas pessoas que nós vimos com essas habilidades eram crianças. Coincidentemente, nesse mesmo momento, o Kaneda e a Kei conseguem invadir o laboratório onde o Tetsu está. E ali a rivalidade dos dois agora chega no seu limite. Agora com poderes sobre-humanos e como ele mesmo diz, o Tetsu não precisa mais do Kaneda pra nada. E não só isso, mas ele também não vai mais ser mandado por ninguém. Assim, o nosso antigo protagonista assume o manto do vilão e se teleporta pra fora dali, meio que um buraco de minhoca. O maluco começa até a voar e realmente tá super poderoso. E é muito complicado pensar o que um jovem perturbado como ele pode fazer com tamanho poder. Isso é o estopim da anarquia que Neo-Tóquio vai se transformar.
Começando que o Tetsu vai até o bar do começo do filme pra roubar umas drogas, acaba matando o barman, é o primeiro assassinato que ele comete, e simultaneamente a Kei começa a contar a história sobre o que é Akira pro Kaneda. E na moral mesmo, é muito confuso. Tipo, ela conta uma história sobre evolução humana, darwinismo, mas faz uma suposição de o que aconteceria se uma ameba ganhasse toda a energia que os seres humanos têm, e como o único objetivo desse bicho é consumir, destruir, ela seria super poderosa, mas também seria caótica. O que dá a entender então que é isso, a Akira é uma ameba que tem energia humana? Eu não sei, é literalmente muito confuso o jeito que eles tratam essas situações no filme, depois eu explico trazendo a ótica do mangá. Assim, a Kyoko entra na mente da Kei e leva ela até as crianças pra agora eles ajudarem a capturar o Tetsu. Mas também é revelado que o presidente tem conluio ali com o líder revolucionário. Na verdade, os ataques e a revolução estavam sendo coordenados pelo presidente, não só pra concentrar toda a atenção da população nessa anarquia, nesse caos, como também porque ele queria dar um golpe de estado. Mas dá tudo errado, o líder revolucionário morre, o presidente também morre, e agora, literalmente, a cidade está em puro caos. Isso obriga o coronel a dar um golpe militar para poder assumir o controle da situação. No último ato, o Tetsu, agora super poderoso, com o único objetivo de não só criar o caos, mas de encontrar Akira, que é o que estava atormentando a mente dele e causando essas dores de cabeça, começa a destruir a cidade, instaura literalmente uma guerra civil, parte da população começa a adorar ele como se ele fosse uma entidade, um líder religioso que tá guiando a nova era com muita fé, como se fosse o Akira. Mas o Tetsu é só um garoto que não sabe o que fazer com tamanho poder. Ele finalmente, depois de devastar Real Tóquio, encontra o Akira. E ele é isso. Ou melhor, isso é o que restou dele. Como o próprio coronel fala, depois da sua metamorfose, o corpo do Akira foi submetido a experimentos severos. E isso é o que sobrou dele. O que deixa um pouco implícito pra gente ali que talvez o Akira tenha sido uma pessoa sim. Talvez a primeira pessoa a ter superpoderes igual às crianças. E depois de muitos experimentos científicos e estudos, se tornou apenas uma massa acefálica. Provavelmente a mesma coisa que a galera tá querendo fazer com o Tetsu. Isso cria muita revolta nele, e aí a única coisa que restou para o nosso jovem é criar destruição. Nesse momento, o Kaneda chega pra impedir o amigo dele de causar mais destruição e caos, e que pode ser que ele acabe sendo morto no processo. Também temos que pôr em pauta que a rivalidade e o revanchismo deles aqui já passou do limite, virou literalmente inimizade. Existe um bagulho ali meio de domínio, tá ligado? O Tetsu sempre quis ser o líder do grupo, o chefe dominante, o homem mais forte. E a moto do Kaneda, inclusive, é um símbolo de liderança e poder, a qual o Tetsu sempre invejou. E agora o Kaneda tá aqui se impondo. Mas por que mesmo? No fim das contas, tirando a rivalidade deles, não tem muito motivo pra esse personagem estar aqui na luta final. O Kaneda não vem aqui como um amigo tentando salvar o Tetsu. Na verdade, ele atira pra matar o moleque. Só que ele não consegue. Porém, o coronel também tá muito disposto a acabar com o Tetsu. E aí, numa cena muito maluca, ele lança um laser ali que vem de um satélite no espaço, isso destrói o braço do moleque, o Tetsu pula pra fora do planeta Terra e explode o satélite, mas então, machucado, ele foge dali e vai até o estádio onde estava acontecendo as Olimpíadas. Lá, a Kaori vai de encontro a ele, e nesse momento o Tetsu já até criou um braço robótico pra ele, muito cyberpunk das ideias. E não só isso, mas o garoto tá totalmente insano. O coronel vai até lá pra tentar capturar ele e levá-lo de volta pro laboratório, mas no meio do combate, induzido por Akira, o corpo do Tetsu começa a virar uma abominação. O maluco começa a sofrer uma mutação bizarra, incha e se deforma em muita agonia e dor, e pede ajuda pro Kaneda, que chega logo nesse momento e vê essa transformação. E essa maçaroca, quase uma ameba que o Tetsu tá virando, começa a engolir tudo ao seu redor, no processo dissolve a Kaori, mas as crianças chegam, resgatam o coronel e o Kaneda, e uma explosão, assim como em 88, como Akira, acontece de novo. E o próprio Akira aparece. E ele é sim uma criança, ele se materializa ali. Então, depois de o mundo ser totalmente devastado, o Kaneda e a Kei veem o resultado do horizonte, e assim como Akira, Tetsu se tornou uma lenda. Acho que dá pra eu dar a minha opinião enquanto eu faço um comparativo do mangá. Não preciso criar um outro momento no vídeo só pra fazer essa distribuição. Até porque a minha ideia aqui não é de estrinchar a história do mangá, ela é longa pra caralho. Eu vou só ser pontual mesmo. Mas vamos lá. Akira é um anime tão clássico que chega a ser lendário. É incrível como que pro tropo dele, não só esse filme é tipo o mais destacado, o mais memorável, como, mano, Akira literalmente rouba a cena. Outros animes podem até ser melhores, eu mesmo acho que alguns são, mas nenhum é tão famoso quanto esse. Eu já vi esse filme 2 vezes e infelizmente essa segunda reassistida
fez o filme cair pra mim. Eu considerava esse filme uma obra-prima, incontestável, nota 10, e eu não acho mais. E a culpa disso é puramente do Perfect Blue. Filme desgraçado do cacete, e eu não tô nem tirando onda. Não só foi o melhor filme que eu vi ano passado, como realmente é um filme que mudou a minha percepção. Se a gente leva em conta que cinema é uma arte muito pautada por parâmetros comparativos, além, é claro, de gosto pessoal, mas também muito por bagagem, comparação. Bagagem é um negócio que agrega muito valor no intelectualismo do cinéfilo. Ela cria realmente um parâmetro muito legal ali do que é ruim e o que é bom. E antes, quando eu vi o Akira pela primeira vez, eu nunca tinha assistido Perfect Blue. E depois de ver, mano, não dá, simplesmente não dá. Se a gente colocar ali um limite, tipo, isso é um negócio muito chato, que inclusive quem assiste o canal, quem me conhece tá ligado que é um negócio que eu não gosto muito de fazer. Eu acho uma materialização muito idiota de arte, é a gente querer ficar calculando o que a gente acha, mas infelizmente e hipocritamente é o sistema que a gente usa, que eu mesmo uso pra caralho. Mas se a gente levar em consideração que o topo ali, a obra-prima, é o nota 10 e o Perfect Blue é isso, não dá pra colocar a Akira lá do lado dele. Não é à toa que essa porra desse filme está no Letterboxd como o filme de terror mais bem avaliado da história. Perfect Blue realmente é uma obra-prima, é bizarro, é um filme que muda a sua percepção. Esse filme, ele acabou comigo. Tipo assim, esse ano eu revi 2 filmes que pra mim é uma nota 10. O Akira e o Mad Max Fury Road. E nenhum dos dois é mais. Perfect Blue é tão idiotamente bom que não só ele fudeu o cinema pra mim, como isso aqui é um vídeo de Akira e eu tô falando sobre ele. Então vamos voltar pro Akira. Uma das coisas que eu mais gosto dele, que eu comentei bastante durante o filme, é que apesar dele estar bebendo da fonte do Blade Runner, que era a influência dele na época, mano, esse filme aqui é muito influente e único. Literalmente até hoje a galera tá referenciando a cena da moto do Kaneda. E uma coisa que não mudou pra mim nessa revisão é o quanto o Tetsu é um vilão foda. E não só isso, mas ele pode ser interpretado de várias formas. Tem uma questão muito densa ali sobre existencialismo referente a esse personagem, e eu acho incrível como o filme trabalha isso. Como diria nosso queridíssimo Jean-Paul Sartre, o ser humano é jogado no mundo sem sentido prévio, e ele é responsável pelo que faz com a sua existência. Temos que lembrar que o Sartre ali tinha uma filosofia muito existencialista e deprimente, tá? E o Tetsu é praticamente um experimento existencialista. Ele era uma pessoa insignificante socialmente, mas acaba ganhando poderes, e não tem estrutura social nem psicológica pra lidar com isso. Então, o personagem entra em colapso. O sofrimento dele não é só físico, é ontológico. Ele não sabe quem é agora que ele não é mais fraco. E como diria o Sartre, quando o indivíduo foge da responsabilidade da própria liberdade, ele cai na má fé e age de forma destrutiva e não consegue encarar o vazio. E o Tetsu aqui escolhe o caos porque ele não sabe lidar com a liberdade absoluta que ele recebeu. Isso, inclusive, é um negócio muito foda que dá pra gente fazer uma analogia com o sistema anárquico de organização social, que é uma coisa que o filme trabalha. E eu vou citar Sartre de novo aqui porque a ideia dele dá pra falar sobre isso. Ele diz muito que, tipo, não existe essência pronta, nem ordem garantida. Seres humanos constroem sentido através do caos. Agora imagina isso não aplicado a uma pessoa só, mas toda uma sociedade que tá, tipo, devastada, sem confiança no governo, sem futuro. Isso é exatamente Neo-Tóquio. Quando as autoridades perdem legitimidade, sobra apenas liberdade crua. E aqui no Akira, depois das explosões do fracasso estatal, o governo não consegue proteger as pessoas, as leis não funcionam, a ordem é artificial e, principalmente, a força bruta é a única solução. Só se constrói poder através da força. Por isso que esse filme tem muita violência. Ele é um filme muito violento. Ou seja, a sociedade percebe que está sozinha no mundo. E a solução para isso é a distopia cyberpunk, rodeada por facções, cultos, banalização da violência, autogoverno improvisado, algo que é muito da própria lógica de anarquia filosófica. Não por querer o caos, a anarquia não é sobre isso, mas porque as estruturas perderam seu sentido real. O Akira aqui não mostra a anarquia como uma libertação romântica, que é, por exemplo, mais ou menos o que o Alan Moore idealizava como organização. Ele cita bastante isso, inclusive no V de Vingança. Mas que quando o Estado falha, a liberdade vem, mas ela vem sem preparo humano. Na verdade, isso é o final do V de Vingança do Alan Moore. Por isso que ele tem muito daquele niilismo social ali, o jeito que ele trabalha aquele final. E humanos com traumas, misérias, dores não vão criar um paraíso, não é isso. Eles vão criar guerra. E no meio disso tudo, tá um simples garoto, cheio de defeitos, com muita raiva acumulada, que ele mesmo não sabe de onde vem. Ora ele desconta nas gangues rivais que se odeiam simplesmente sem motivo, é na mesma pegada de rivalidade de futebol, é só gangue porque sim. Outra hora no melhor amigo dele que só ajudou o cara a vida toda, mas que ele tem inveja e sentimento de revanchismo pelo amigo. Ora no governo que tanto o negligenciou. Mas na verdade mesmo, a raiva do Tetsu é porque ele é um garoto que foi abandonado pela mãe. Ele é um moleque triste, que foi deixado no orfanato,
e não sabe lidar com isso. Até porque realmente seria muita coisa, muita informação pra um garoto de 15 anos conseguir lidar. E daí você dá superpoderes pra uma pessoa dessas. E o que ele faz? Caos. Mas isso nem é o mais bizarro. Pra mim, o pior é como a população lida com isso. As pessoas começam a idolatrar o Tetsu, criam até culto pra ele. Isso, inclusive, é um negócio que é muito mais bem explorado no mangá. Lá, realmente, cria-se um culto pro Tetsu. Ele, inclusive, vira rival do culto do Akira. Tem um embate ali, como se eles fossem entidades psicológicas, entidades místicas, sendo que são duas crianças. Lá também fica muito mais explícito que o Akira realmente é uma criança e não essa confusão que é o filme. Mas é um negócio que eu acho que o diretor trouxe como adaptação pra encurtar a explicação do mangá. Porque, de boa mesmo, também é complexo no mangá, mas como eles têm 2.000 páginas, lá eles conseguem explicar direitinho. Aqui ficaria bem esquisito. Então ele trouxe essa lambança, que fica confusa, mas é uma forma de adaptar. Como eu disse, eu não vou explorar a história do mangá, porque, tipo, ela é gigante, mas pra mim a principal diferença é como a história é contada. E não só isso, mas em quais pontos o diretor escolhe se focar. O mangá tem uma narrativa incrível, muito bem disposta, criativa, trabalha de forma muito ponderada os personagens. O Kaneda, que aqui eu odeio, velho. Esse personagem é um crianção no filme. Tem muitos momentos que ele quebra a imersão com umas piadinhas que, tipo, pra mim não tem tom nenhum. Parece um personagem sem objetivo e, de boa, até meio escanteado. Enquanto que no mangá ele é literalmente o protagonista, ele vira um revolucionário, além de ter o fator da personalidade dele, que, tipo assim, ele é canastrão e zoeiro mesmo. Isso não é um negócio que, é muito diferente. Não, no mangá ele é. Mas lá tem tato, tipo, tem seus momentos, o jeito dele ser canastrão, dele ser descolado, não é essa parada de, tipo, aqui parece que ele é só um bobão. Eu não gosto nem um pouco do Kaneda no filme. Mas enfim, narrativamente, o mangá é foda. Porém, eu vou ser bem honesto com vocês, eu achei meio chatinho ali do meio pra frente. Tava meio cansativo de ler. E não é nem porque, eu tava lendo correndo pra fazer o vídeo. Não tem nada a ver com isso, porque o começo tava bem legal. Só ficou meio chato mesmo. Já o grande mérito do filme é o show visual que ele é. Puta que pariu, que filme bonito. Mas ele é muito confuso narrativamente. E essa confusão foi o que mais atrapalhou a experiência pra mim nessa segunda assistida. Honestamente, ainda era pra Akira ser nota 10. Quando eu falei o bagulho lá do começo, de Perfect Blue mudou a minha percepção, eu não tava brincando, mas eu também estava exagerando um pouco. Eu ainda acho que Akira seja uma obra fantástica. Só que ela é muito confusa narrativamente. Uma coisa que eu mesmo escrevi na minha crítica quando eu fiz anos atrás, quando eu tinha assistido o filme, e que eu vou reiterar, fazer uma pequena digressão, porque eu ainda concordo com isso. É que Akira seria muito melhor se fosse uma série. Se eles pegassem Akira e, em vez de ser um filme, eles transformassem num Evangelion, 32 episódios de 30 minutos, 20 minutos, seria fantástico. Ele exploraria muito melhor a história, enquanto conseguiria continuar trabalhando essa estética visual. Um bagulho que, inclusive, é muito bizarro, tá? Não sei se vocês não sabem, mas o mangá não é cyberpunk. Ele tem até elementos de um tom bem noir. Não é essa estrutura cyberpunk de favelas. Eu acho, se eu não me engano, nem a moto do Kaneda, eu acho que ela não existe no mangá. Tipo assim, pelo que eu lembro, ela aparece ali, ele tem realmente uma moto, mas ela não é esse bagulho icônico, essa moto vermelha que a gente vê no filme. Isso aí foi coisa do filme. Então, se em algum momento você for ler o mangá, não estranhe. Realmente é muito diferente esteticamente. Mas no fim das contas, mesmo essa revisão tendo feito o filme cair um pouco no meu conceito, ele ainda é uma obra clássica. É um filme magnífico, como eu já disse, é um show visual, um bagulho que de boa mesmo. 80% das animações do mundo nem pensam em conseguir fazer algo desse nível. E nada do que eu disse aqui, de narrativa fraca, o roteiro um pouco furado, tira os méritos da absurdidade que é Akira. Absurdidade, nem existe essa palavra. Let's do that smoke, Pete.
E assim se encerra o meu ciclo de animes de desconstrução da mente. Levou tempo pra caralho pra ele terminar, mas isso é puramente culpa minha. Até porque eu tava ali de boa, vídeo do Angel's Egg, beleza, vou continuar com o ciclo. Aí eu parei e lancei 6 vídeos depois disso que não tinham nada a ver com o anime. Por enquanto eu não vou voltar a trabalhar esse bagulho de tema, tipo, eu tenho um em mente aqui pra fazer. Se você gostar, comenta aí embaixo, eu tava pensando em falar sobre máfia, mas não tão cedo. Esse ciclo de falar sobre o mesmo filme, o mesmo tema, né? Ele fica enjoativo muito fácil. Apesar de ser muito legal você ver diferentes formas de trabalhar o mesmo tema, ele cansa mesmo. Fique atento que semana que vem tem vídeo novo, mas provavelmente um bagulho muito diferente do que foi esse daqui, nada de filosofia. Pra você que chegou até aqui, vou pedir pra você deixar seu like, como sempre, compartilhar com seus amigos se você achar que vale, e se inscrever no canal caso seja novo. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto.